sou a Daniela Miranda, da comunidade Canção Nova, esposa do Augusto, e estou aqui na Canção Nova há 10 anos. E graças a Deus, boa parte desse tempo, o Senhor me chamou para anunciar a sua misericórdia. E vocês, quem acompanha de casa o terço da misericórdia, levanta a mão e diga eu. Então nós somos conhecidos, podemos falar como amigos, somos conhecidos, estamos sempre juntos, rezamos juntos sempre, unimos a nossa oração. Sempre que nós estamos aqui, nós rezamos por quem está em casa. Quem está em casa sempre reza por nós, que veio aqui. E que bom que você chegou para esse 9º encontro da misericórdia. Este ano nós estamos vivendo o ano mariano. E por isso, o nosso tema do nosso encontro é: Sua misericórdia se estende de geração em geração. Vamos começar então rezando como Nossa Senhora? Quero convidar você a pegar o Magnífica aí na sua Bíblia. Vamos juntos. Isso, pegue aí Lucas 1. Lucas 1. Versículo 47, vamos rezar juntos. O nosso encontro, enquanto você vai pegando, o nosso encontro da misericórdia, ele é sempre a nossa oportunidade de aprofundarmos na devoção à divina misericórdia. Então, nesse momento, nesses dias, nós queremos nos aprofundar mais. Aquilo que disse Jesus a Santa Faustina, o que Nossa Senhora disse a ela e diz também para cada um de nós. Mas nós vamos começar esse encontro. Você pode até olhar para a Mãe da Misericórdia e nós vamos ler o que Maria cantou, o Cântico de Maria, o Magnífica. Vamos juntos? A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações, de agora em diante, me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seu trono e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Como é a misericórdia na nossa vida? A misericórdia do Senhor, ela se estende de geração em geração. É para a sua geração e para a geração que vem. É para a geração que veio anterior a nós e que segue por nós e as gerações futuras. Então nós vamos contemplando essas palavras de Nossa Senhora também na nossa vida. Mas agora, mergulhados, adentrados nesse momento do encontro da misericórdia, cantando como Nossa Senhora, rezando como Nossa Senhora rezou, nós vamos agora entrar no tema da nossa pregação. Você está com o diário de Santa Faustina aí? Quem está com o diário, abra por favor no número 449, o número 449 do diário de Santa Faustina. É com esse trecho que nós vamos trabalhar o tema dessa pregação, que é: ser corajoso, ser corajosa, não tenhas medo. Eu quero ler para você esse número 449 para iniciarmos. Aqui Santa Faustina escreveu: 5 de agosto de 1935, festa da Mãe da Misericórdia. Preparei-me para essa festa com maior zelo que nos outros anos. Nesse dia, de manhã, tive uma luta interior ao pensar que deveria abandonar a congregação.
onde desfrutava de uma especial proteção de Maria. Nessa luta, passou-se a meditação e a primeira Santa Missa. Durante a segunda Santa Missa, eu disse à Mãe Santíssima: quanto me é difícil separar-me dessa congregação, que se encontra sob vossa especial proteção, ó Maria. Então, vi a Virgem Santíssima, indizivelmente bela, que se aproximou de mim, vindo do altar até o meu genuflexório. Estreitou-me ao seu coração e disse-me estas palavras: sou vossa mãe, pela infinita misericórdia de Deus. A alma que cumpre fielmente a vontade de Deus é a que mais me agrada. Fez-me compreender que cumpro fielmente todos os desejos de Deus, e dessa maneira encontrei graça aos seus olhos. E Maria disse: sê corajosa, não tenhas medo das dificuldades ilusórias, mas fixa o teu olhar na paixão do meu filho, e dessa maneira vencerás. Vamos rezar juntos as primeiras palavras de Nossa Senhora. Olha só, volta um pouquinho. Se você está aí com o diário, vamos dizer juntos. Eu digo e você repete: sou vossa mãe, pela infinita misericórdia de Deus. A alma que cumpre fielmente a vontade de Deus é a que mais me agrada. Agora vamos dizer as palavras de Nossa Senhora já no finalzinho. Como ela disse: sê corajosa, não tenhas medo das dificuldades ilusórias, mas fixa o teu olhar na paixão do meu filho, e dessa maneira vencerás. Então diga para quem está do seu lado: sê corajosa, sê corajoso. Isso, você que está acompanhando de casa, sê corajoso, sê corajosa. Isso. Anima quem está do seu lado, fala para ele: não temas. Isso, anima. Você que está acompanhando de casa, diga para quem está perto de você: sê corajoso, sê corajosa, não tenhas medo. Isso mesmo. Mas aí nós entramos nesse tema da coragem, não é? E o que significa a coragem? A coragem, procurando no dicionário, ela significa moral forte perante ao perigo, os riscos, a bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Diante dessas situações, a coragem é necessária. Coragem não necessariamente quer dizer a ausência do medo, mas é ação apesar dele. É mesmo quando nos sentimos acuados, com medo, mas se confiamos no Senhor, a atitude é de avançar, é de seguir em frente. A nossa atitude é confiar no Senhor. Por isso, quando nós falamos da misericórdia e da devoção à misericórdia, ela está estreitamente ligada à confiança. À medida que nós aprofundamos na misericórdia do Senhor, quanto mais aprofundamos na misericórdia do Senhor, mais confiança nos é exigido. Porque sem a confiança não há aprofundamento. Sem a confiança não nos aprofundamos na misericórdia do Senhor. Sem a confiança nós ficamos na margem, sem experimentar entrar nesse mar da misericórdia. Por isso é preciso a confiança, e a confiança ela está estreitamente ligada à coragem.
Porque se a coragem, como nos diz o dicionário, é você enfrentar a situação com firmeza de espírito, o que significa isso? Se você confia no Senhor, se você confia o seu olhar no Senhor, qual é a nossa atitude? É de confiança. Com confiança, agimos com coragem. É ligado à confiança no Senhor que nós vamos agir com coragem. Assim como nós podemos ver ao longo de geração em geração. Nós não estamos falando de geração em geração? Então vamos começar lá no Antigo Testamento. E você pode pegar comigo 1 Samuel 17. Vamos lá? 1 Samuel 17. Que é justamente a história de Davi e Golias. Vocês bem conhecem essa história, mas eu quero começar ali pelos primeiros versículos. Vamos acompanhar juntos? Eu leio e vocês acompanham com o coração muito aberto. Os filisteus mobilizaram suas tropas para a guerra. Reuniram-se em Soco de Judá e acamparam entre Soco e Azeca, em Efés-Domim. Saul e os homens de Israel reuniram-se e assentaram acampamento no vale do Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Separados por um vale, os filisteus tomaram posição sobre o monte de um lado e Israel sobre o outro monte do lado oposto. Saiu então das fileiras dos filisteus um campeão chamado Golias, natural de Gate, com uns 3 metros de altura. 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava mais de 50 quilos. Usava perneiras de bronze, um dardo de bronze pendurado entre os ombros. A haste de sua lança era grossa como um cilindro de tiar, e a ponta de ferro pesava 6 quilos. À sua frente andava seu escudeiro. Ele tomou posição e gritou para as fileiras de Israel: Por que viestes dispostos para a batalha? Não sou eu filisteu, e vós os escravos de Saul? Escolhei dentre vós para me enfrentar numa luta a 2. Se ele conseguir lutar contra mim, lutar comigo até matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e matar, então sereis vós nossos escravos e nos servireis. E o filisteu acrescentou: Lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dá-me um homem para lutarmos juntos. Olha, gente, até chegar aqui. Imaginou esse Golias? Eu li bem assim com intensidade. Vocês compreenderam como era esse Golias? Olha que ele era, imagina, 3 metros de altura, tinha uma armadura super pesada, carregava com um cilindro de tiar, parecia um cilindro de tiar, a haste de sua lança. Era tudo muito pesado, era tudo muito forte. Imagina enfrentar. Sabe o que é semelhante a esse Golias? Qual é o Golias da sua vida hoje? O que é que você enfrenta? Quando nós vamos ao encontro das pessoas, nos encontramos aqui na chácara, cada um vai testemunhando para nós a dificuldade que está vivendo. Tem gente que enfrenta um Golias chamado câncer. Tem gente que enfrenta um Golias chamado desunião. Desunião dentro da família. Tem gente que está enfrentando um Golias que é a luta contra o alcoolismo, contra as drogas. Nós enfrentamos um grande Golias que é a violência. Enfrentamos também um Golias bem grande que é a corrupção.
Qual é o Golias que você vive particularmente? O que para você hoje é esse Golias? O que para você hoje, na sua vida, na situação que você vive, o que você está enfrentando, o que você diz, é muito grande. Parece que tem 3 metros, vem com uma armadura pesada, parece que é enorme. Qual é o seu Golias? E pensando nele, vamos olhar também para uma pessoa que se assemelha conosco. É Davi. Ele é bem pequenininho. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Era pequeno, sabia tocar instrumento, sabia pastar e levava para pastar as ovelhas do seu pai, era pastor. Davi era muito pequeno. Mas ele testemunha aqui que muitas vezes ele encontrou leões. Veja o que ele diz. Davi disse a Saul, lá no versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou: não é capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino, e ele, um homem de guerra, desde a sua juventude. E aí isso acontece na nossa vida. Quando nos aparece um Golias, aparece alguém para dizer assim: é verdade, o seu problema é grande mesmo. Ah, não vai ter jeito não. É ou não é, gente? É ou não? É assim mesmo? Aconteceu com vocês? Já aconteceu alguma situação? É concreto isso na sua vida? Foi concreto isso na vida de Davi. Teve alguém que falou para ele: olha, Davi, não vai ter jeito não, ele é grande demais. Você vai enfrentar, mas você é um menino. E começou a falar da pequenez dele. E as pessoas fazem isso com a gente. Ah, mas você que vai? Ah, mas você é tão pequeno, você tem certeza que você vai? Porque você está indo lá, mas você sabe que você vai morrer. Porque que condição tem ir lá e enfrentar um homem daquele? Não tem condição. Mas Davi disse o seguinte: teu servo cuidava do rebanho do pai. Quando vinha um leão, um urso, e tomava um carneiro do rebanho, eu os perseguia e matava, tirando-lhes a presa da boca. E se eles me atacavam, agarrava-os pela goela e os matava a golpes. Assim como teu servo matou leão e urso, assim fará a esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois atreveu-se a insultar as fileiras do Deus vivo. Que interessante as palavras de Davi. Ele se reconheceu. Ele sabia que ele trabalhava lá como pastor mesmo. Ele não disse assim: ah, porque eu sempre fiz muito exercício físico, então eu vou lá combater Golias. Não, ele falou da realidade que era ele. Por isso é importante assumir aquilo que somos. Para sermos corajosos, para sermos destemidos, é preciso assumir aquilo que somos. Diga para quem está do seu lado: você quer ser corajoso? Você quer ser corajosa? Isso. Você quer ser? Então assuma quem você é. Assuma as qualidades que Deus te deu. Porque para muitos ali naquela hora, era preciso que Davi fosse muito grande. Era necessário que Davi se apresentasse como ele não era. Era necessário como se ele apresentasse, como diz o Padre Zé Augusto, o tal. Ele às vezes brinca assim, né? A pessoa acha o tal. Precisava que ele se mostrasse assim. Não, ele não foi se mostrando o tal do negócio. Não, ele falou a verdade, ele assumiu aquilo que ele era. Ele disse: o teu servo cuidava do rebanho do pai. O teu servo cuidava do rebanho do pai. Fala para quem está do seu lado: o que você fazia? Qual é o seu dom?
Isso, pergunta para quem está do seu lado, qual é o seu dom? A partir daquilo que você é, diga para ele, a partir de quem você é, a partir do dom que Deus te deu. É assim que você vai servir o Deus vivo. É assim que você vai vencer o Golias. Amém. Vamos seguir em frente. O que aconteceu com Davi? Davi pegou aquilo que ele sabia e tinha em mãos. E aí foi interessante que eles quiseram colocar sobre Davi. Saul revestiu Davi com a sua própria armadura. Olha que interessante. Pegue aí o versículo 38. Olha o que diz a palavra. Saul revestiu Davi com sua própria armadura. Pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o com uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul sobre a armadura e tentou caminhar armado, pois não estava acostumado. E disse a Saul: assim eu não posso andar, eu não estou acostumado com isso. E tirou a armadura. Minha gente, se nós não abraçamos aquilo que somos, utilizamos os nossos dons que Deus nos deu, se nós não sabemos utilizar o que é nosso, vai vir alguém de fora e vai querer te dar uma armadura, e ela não vai servir para você. Se Davi quisesse andar com aquela armadura, ele teria perdido, e eu não estaria contando a história dele, porque ela nem na Bíblia estaria. Foi porque Davi viu que aquilo não o pertencia. Aquilo não era dom dado por Deus. E ele precisava entrar no combate com o dom que Deus deu para ele. E você pode dizer: eu vou entrar em combate com o dom que Deus me deu. Com o dom que Ele me deu. Ele me preparou para o combate. Nós estamos aqui entre muitos anunciadores da misericórdia, muitos apóstolos da misericórdia, muitos anunciadores e divulgadores da misericórdia. E vocês bem sabem que para anunciar a misericórdia, sempre aparece um Golias na nossa frente, dificultando a divulgação. É verdade ou não é? É verdade. Sempre aparece um Golias para nos atrapalhar na divulgação da misericórdia. E aí é preciso recorrer ao dom que Deus nos deu. A lembrar que Deus nos deu um dom. E é com este dom que nós vamos servir. Então vamos continuar com Davi e Golias. O que aconteceu com Davi? Ele então tirou a armadura, porque ele disse: eu não consigo nem andar, eu não estou acostumado. E aí pegue o versículo 40. O que Davi fez? Tomou então seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. 5 pedrinhas. 5 pedrinhas de quem vocês lembram? De quem vocês lembram quando fala 5 pedrinhas? Padre Jonas. Vamos aplaudir o Padre Jonas? Ele falou que vai estar acompanhando sua bênção, Padre Jonas. As 5 pedrinhas nós lembramos dele. E quais são essas 5 pedrinhas? Recorde na sua vida essas 5 pedrinhas: o terço, a Santa Missa, a confissão, a Eucaristia, a adoração. Precisamos pegar aquilo que é próprio nosso do cristão, são as nossas armas. É a Bíblia na mão, é o estudo da palavra. É o terço na mão rezando o rosário. É buscar a confissão, é buscar a Eucaristia. É ir à Santa Missa, é ir à adoração, é adorar a Jesus. Nós precisamos pegar as armas que nós temos.
Nós, apóstolos da misericórdia, é pegar o terço da misericórdia e rezá-lo. É pegar o diário de Santa Faustina e aprofundar na leitura e ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, através da palavra de Deus e também utilizando o diário de Santa Faustina. Foi isso que Davi fez. E ele pegou o quê? Seu estilingue. Ô, minha gente, fala a verdade. Uma criança pegando o estilingue, você imagina o quê? Pequenininho, com o estilingue na mão. Imagina a cena, vamos imaginar a cena como que foi. Imagina comigo. Estavam lá, uma fileira do exército dos filisteus. No meio da fileira, bem à frente, estava nada mais, nada menos do que Golias. 3 metros de altura, uma armadura enorme. Imagina que a armadura dele devia ser enorme, mas imagina que a testa estava assim, que a testa, o olho, essa parte estava descoberto. O resto tudo estava armado. Davi, pequenininho, uma criança, ruivinho, que vinha na mão com o seu estilingue. Vocês estão imaginando a cena comigo, sim ou não? Sim. Então tá bom, vamos continuar imaginando essa cena. Davi ali, pequenininho. O povo de Davi, que era o povo de Deus, olhando essa cena, vocês acham que eles pensaram o quê? Estamos fritos. Estamos fritos. Por quê? Se do lado de lá, o nosso inimigo, tem um grandalhão de 3 metros de altura, do nosso lado, tem Davi, um menininho ruivinho, pequenininho, com estilingue na mão. Está pensando que vai matar pardal? Eles devem ter falado isso, porque você sabe que no meio do povo, assim como teve alguém que falou com Davi que ele não tinha capacidade, nessa hora então, aí que se confirmou. Porque eles falam, está vendo? Nós estamos perdidos mesmo. Imagina Davi escutando isso, porque eles estavam lá atrás, o povo todo estava lá atrás, de frente aos filisteus. Todo o desafio dele na frente e atrás. Será que ele teve apoio? Um queria dar armadura para ele, colocando uma armadura que não cabia nele, que ele não conseguia nem andar. Transformando o dom dele. Não acreditou no dom que ele tinha. Ele foi na beirada do rio, pegou 5 pedras lisas, com as pedrinhas na mão, com o estilingue na mão. O povo atrás inteiro falando, meu Deus, estamos perdidos, como vai ser? Esse menino pequeno querendo fazer a nossa vez aqui, estamos perdidos mesmo, vamos ser escravos, o que vai acontecer com a gente? Meu Deus do céu. E vai imaginando o que o povo está falando. É assim na nossa vida. Na nossa vida estamos de frente com o perigo. Atrás, poucas são as pessoas que acreditam em nós e dizem assim, vai em frente, coragem. Por isso que nós precisamos exercitar. Diga para quem está do seu lado, coragem. Coragem. Isso, coragem. Coragem. Se na sua vida muitas pessoas te desencorajaram, hoje nós aqui na Canção Nova estamos te encorajando. Coragem. Isso. Vamos imaginar, vamos impulsionando quem está na nossa frente. Coragem. Coragem. Na hora que você chegar na sua casa, que tiver uma dificuldade, você lembra da Dani assim, coragem, coragem, porque é Jesus dizendo para você, coragem, coragem, vai em frente, coragem, isso, coragem. E aí, minha gente, veio a frase do Golias para Davi. E ele disse assim, sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou, vem, eu vou dar tuas carnes às aves do céu e às feras da terra. Misericórdia. Olha para ver o que esse grandalhão disse para Davi. Era tudo para desencorajar ele. Era tudo para colocar ele para baixo, para tirar a coragem dele. Era tudo para ele não ter o que fazer. E é isso que acontece com você.
As pessoas vão afundando você, as situações, os Golias vão afundando vocês, a cada um de nós. E nós precisamos ter as palavras de Davi. Pegue aí o versículo 45. Olha o que Davi disse: Tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Eu falei bem firme, mas talvez Davi tenha falado mais manso. Pensando bem, eu acho que ele não ia ter falado assim, não. Eu acho que ele ia ter falado manso. Eu acho que ele deve ter falado assim: Tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Ele não ia ser altivo para falar não, né? Eu acho que é melhor desse jeito. O que vocês acham? Davi falou como? Como vocês falariam? Como vocês falariam diante disso? Nós precisamos ter a coragem de falar do nosso jeito, na humildade, na simplicidade. Eu acredito que Davi falou com muita humildade, porque ele reconheceu que ele era. Ele era pastor de ovelhas, ele era jovem, ele era apenas um garoto, mas ele confiava em Deus. E confiando em Deus, ele trazia dentro do seu coração a humildade. E ele deve ter dito com toda a humildade do seu coração, mas com a firmeza no Deus que ele confia. Porque ele disse: se Golias amaldiçoou ele em nome dos seus deuses, pois ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel. Pega aí no versículo 45, vamos dizer juntos: Tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Na nossa vida, minha gente, guarda bem, 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. Fala comigo. 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. Lembre dessas palavras, porque quando Golias aparecer diante de você, você lembra, ele está vindo com dardo, com espada. E talvez o seu Golias apareça da forma com que você sabe. Vem a desunião dentro de casa, vem o atrito, vem a falta de amor, vem a falta de caridade, vem a ignorância, vem a insegurança, vem a violência, vem a corrupção, vem os desastres naturais, vem tantas situações a nós. E nós como responderemos? Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou combater. Em nome de quem? Nós combatemos em nome de quem? Isso mesmo, nós combatemos em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes, que as pessoas insultam hoje. Minha gente, isso é concreto no nosso dia a dia. O povo tem insultado o nosso Deus. Que tristeza! Que tristeza! Nós cristãos somos alvo de insultos. É ou não é? Quando você vai anunciar a misericórdia do Senhor, o que você enfrenta? As pessoas rindo de você, as pessoas insultando. O que nós enfrentamos hoje? Tantas situações que as pessoas vêm falar conosco, rindo de nós, rindo da nossa fé, porque nós acreditamos em Deus, e eles vêm diante de nós, rindo na nossa cara, minha gente. Mas nós vamos como?
1 Samuel 17:45. Nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel. É assim que nós vamos, com muita humildade, com o coração confiante, com essa coragem, nós vamos ao Senhor. Nós vamos enfrentar esse Golias. E aí Davi ainda completa. Olha só, pega aí o versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os do exército dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Para que toda a terra saiba que há um Deus no Brasil. Quando você combate e enfrenta o seu Golias, no momento em que eu e você, no momento em que você, diante da sua situação, diante do Golias que você enfrenta, no momento em que você está ali, em nome do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, no momento em que você enfrenta, você está também anunciando para que toda a terra saiba que há um Deus no Brasil. Há um Deus no Brasil, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Fala para quem está do seu lado. No Brasil, quem impera é o Deus vivo. Assim como em Israel, no tempo de Davi. E aí, olha o que acontece no versículo 47. E toda essa assembleia aqui, isso é a continuação das palavras de Davi. E toda essa assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Minha gente, vou ler mais uma vez as palavras de Davi. Versículo 47, vocês estão acompanhando aí? E toda esta assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Olha a firmeza de Davi. Ele sabe no Deus que ele confia. E quem é que nós confiamos? E a sua confiança está no nome de quem? A sua confiança está depositada no nome de quem? É no nome de Jesus que está a nossa confiança. É Ele quem concede a nossa espada, nos concede a vitória. A espada não é nem pela espada, nem pela lança. Muitas vezes nós queremos vencer a guerra aqui, ó, na garganta. Falando. Muitas vezes nós queremos vencer as doenças, aquilo que nós estamos enfrentando, Golias que for, independente do que seja, nós queremos vencer utilizando as armas, utilizando espada, utilizando lança. Mas a nossa vitória vem do nome do Senhor. Por isso vamos proclamar o nome de Jesus. Por isso que sempre nós dizemos: Jesus, eu confio em vós. Jesus, Jesus, é isso. Para nós, apóstolos, devotos da divina misericórdia, nós vencemos no nome de Jesus. É proclamando o nome de Jesus. Por isso nós dizemos sempre: Jesus, eu confio em vós. Diante de um Golias de 3 metros, Jesus, eu confio em vós. Na luta, nas enfermidades, quando o nosso corpo falha, quando nós estamos acamados, em dificuldade, como que nós vencemos?
Jesus, eu confio em vós. Quando nós estamos enfrentando grandes dificuldades na nossa família, quando na nossa família está tudo desestruturando, quando estamos enfrentando a dor da separação, quando estamos enfrentando a dor da perda de um filho, de uma filha, quando estamos enfrentando a dor da perda de um pai, da mãe, como que nós vencemos essa dor? Jesus, eu confio em vós. Vocês estão vendo que a coragem está ligada à confiança? A coragem está ligada à confiança. É com a confiança em Jesus que dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, cresce a coragem de enfrentar. Porque nós não temos espada, não temos lança, muitas vezes nós não temos recurso. E isso é concreto na nossa vida. Quantas pessoas chegam diante de uma situação de enfermidade e o médico diz assim: nós não temos recurso diante da doença que essa pessoa tem. E quando é uma doença rara, alguma situação difícil, como é que os médicos dizem? A medicina ainda não tem uma solução para você. E como é difícil ouvir isso. Talvez você que nos acompanha em casa agora, pode ser que os médicos tenham te diagnosticado assim, dizendo assim: não sabemos o que você tem. E quantos testemunhos nós recebemos aqui no Terço da Misericórdia, dizendo assim: o médico não sabia o que fazer, ele não me deu nenhuma esperança. E embora a medicina seja tão avançada, neste meu caso, eles não sabiam o que fazer. E aí, como que nós vencemos? Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. É neste momento que não sabemos mais o que fazer, é que nós precisamos proclamar a nossa confiança em Jesus. Por isso, confiantes em Jesus, como que nós vamos viver? Vamos viver com coragem. E nós vamos dizer, diga para quem está do seu lado: com Jesus, coragem. Com confiança em Jesus, coragem. Com confiança em Jesus, isso mesmo, com confiança em Jesus, coragem. Coragem, não tenhas medo, vamos em frente. E nós sabemos muito bem como aconteceu com Golias. Vamos continuar lá então no versículo 48. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção a Davi, este saiu prontamente correndo para enfrentar o filisteu. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou com a funda, atingindo o filisteu na fronte, com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. Vamos aplaudir a vitória de Davi. Isso! E que bom que você aplaudiu. Sabe por quê? Porque a vitória de Davi representa a sua vitória. A vitória de Davi representa a sua vitória. Isso! A vitória de Davi representa a nossa vitória. Por isso, coragem! Coragem! Vamos em frente, coragem! A vitória de Davi representa a nossa vitória. Diga assim: a vitória de Davi representa a minha vitória. A vitória de Davi representa a vitória da minha vida. Isso mesmo. Por isso, coragem. Coragem, muita coragem. E olha só, minha gente. E assim, versículo 50. E assim, Davi venceu o filisteu com um estilingue e uma pedra. Feriu o filisteu e matou, sem ter espada na mão.
Olha bem, ele estava levando quantas pedras no bornal? Quantas que ele gastou? Então quer dizer que eu e você temos 4 de reserva. Isso! Temos 4 de reserva. Porque se na sua vida não aparece só um Golias, nós temos 4 de reserva. Isso mesmo! E louvado seja Deus, porque Ele nos deu essas 5 pedrinhas. Ele utilizou apenas uma. E quando nós servimos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, quando vamos em nome dEle, minha gente, é em nome dEle que vencemos. E precisamos apenas de uma pedrinha. Apenas de uma pedrinha. E diante das situações que você está enfrentando na sua vida, diante das situações, das dificuldades que você vem enfrentando, você pode ter a certeza no seu coração que não vai precisar de grandes coisas, porque às vezes o inimigo quer nos confundir, dizendo para nós que precisamos de muita coisa, que para poder enfrentar o Golias, precisamos de muito. Para você enfrentar a dificuldade da sua casa, vai ser muito difícil. Olha, quando nós enfrentamos, em nome do Deus de Israel, o Senhor das fileiras de Israel, basta uma pedra. Fala para quem está do seu lado, basta uma pedrinha. Basta uma pedrinha. Por isso, coragem, coragem, coragem. Isso mesmo, porque basta uma pedrinha e ali na sua bolsa tem guardado mais 4. Agora, vamos supor que vocês foram lá na beira do rio. Chegando na beira do rio, uma pedrinha estava fácil, vocês apanharam a pedrinha. Aí, a segunda estava mais ou menos, vocês apanharam a segunda. Mas as outras estavam muito mais no meio do rio. Aí vocês falaram assim, não, eu não vou pegar mais pedra não, porque eu já estou com 2. E aí eu não vou pegar mais nenhuma pedra não. A sua reserva está diminuindo. A nossa reserva está diminuindo. Por isso é preciso usarmos aquilo que o Senhor nos deu. Davi gastou apenas uma pedrinha. Nós gastamos apenas uma pedrinha. Mas, como é importante vivermos as 5 pedrinhas. Todas as 5 pedrinhas. Viver a nossa espiritualidade por completo. Ele tinha segurança de mais 4 pedrinhas. Mas não era nas pedrinhas que ele tinha segurança. A segurança dele estava em quem? No Deus das fileiras de Israel. No Senhor dos Exércitos. No Deus Todo-Poderoso. Mas não podemos ter a preguiça. Ele não teve preguiça de ir lá pegar as pedrinhas. Ele não teve preguiça de carregar ela. Porque imagina, vamos sempre ali imaginando Davi. Ele estava ali. Vocês acham que aquelas pedrinhas não estavam pesando um pouco? Se a caminhada for longa, aquela pedrinha estava ali, não estava? Mas ele não teve preguiça de carregar as pedrinhas. E eu e você não podemos fraquejar em relação à oração. Não podemos fraquejar em relação à oração. Precisamos ser constantes na oração. A nossa confiança está crescendo à medida que nós crescemos na oração. Porque a confiança em Jesus, ela se dá pela intimidade. É a intimidade. Por que uma criança, quando ela está no colo do pai, e o pai diz assim, pula, ela pula? Porque ela tem intimidade com o pai. Se um estranho fala para a criança assim, vem, você acha que ela vai? Muito difícil. Muito difícil a criança pular. Mas quando ela tem intimidade, por isso é preciso a intimidade com o Senhor. E essas 5 pedrinhas, elas representam também a nossa intimidade com o Senhor.
É à medida que temos intimidade com o Senhor que cresce dentro do nosso coração a confiança. E confiança está ligado à nossa coragem. Por isso que é esta linha, precisamos ter intimidade com o Senhor, para que se cresça a nossa confiança, para que as nossas atitudes sejam corajosas. Compreenderam? Então é importante essa intimidade com Deus, é importante a nossa vida de oração, é importante buscarmos a Santa Missa, especialmente você que é anunciador da misericórdia, você que abraçou a missão de difundir a misericórdia do Senhor, e como ela é necessária nos nossos dias. Como é necessário que cada vez mais anunciemos a misericórdia do Senhor. Graças a Deus o nosso rincão está cheio, mas quiséramos nós que estivesse mais ainda, para que tivesse mais devotos da misericórdia, mais apóstolos da misericórdia. Para que a misericórdia do Senhor seja conhecida nesses nossos tempos, que é tão urgente. E o que nós precisamos então? Apóstolos, devotos da misericórdia, anunciadores da misericórdia. Precisamos de intimidade com Deus. Isso, vamos dizer para quem está do lado, para a gente guardar bem. Precisamos ter intimidade com Deus. Buscar a nossa vida de oração, para que chegamos ao Senhor com coragem, com confiança. Então vamos de novo. Intimidade com Deus, para que tenhamos muita confiança no Deus Todo-Poderoso, no Jesus Misericordioso, para agirmos com coragem. Amém? Então, como que nós vamos seguir em frente? Com coragem, com coragem. Mas é só com coragem? E antes da coragem, o que nós precisamos ter? Confiança. Confiança em Jesus. E para ter confiança em Jesus, o que nós precisamos? Intimidade com Deus. Aprofundar na oração. E foi só Davi que teve essa coragem? Nós falamos que era de geração em geração. Nós passamos toda a história de Davi. Mas também, se você continuar passando mais umas páginas na sua Bíblia, você vai chegar na história da coragem de Judite. Judite foi uma mulher cheia de coragem, que também teve a mesma atitude de Davi. Ela não quis agir enfrentando, sem estar apoiada em Deus. Não. Ela rezou primeiro. Apoiou-se no Senhor. E então ela agiu com coragem, até entrar no acampamento do inimigo para salvar o seu povo. Foi lá com toda a coragem. Eu fico pensando, Judite, minha gente, olha, nós mulheres, já pensou? Judite com toda a sua coragem. Mas foi só a Judite? Não, Esther também. Passa mais algumas páginas, chega na história de Esther. Esther também foi essa mulher com coragem. Ela foi diante do rei. E na palavra, na história de Esther, vocês podem até ler depois, eu acho lindo. Tem uma tradução que diz assim, que quando ela chegou diante do rei, o rei parecia um leão enfurecido. Quando ela viu, o coração dela estremeceu, que ela já foi até desmaiando nos ombros da serva que estava vindo atrás dela, e a serva apoiou. E no momento em que ela estava desfalecendo, foi o que tocou o coração duro do marido dela, que era o rei Assuero. E ela foi. E naquela época, quem ia diante do rei, sem a permissão, tinha pena de morte. E ela foi com coragem, porque ela passou o dia rezando, ela fez a oração, passou 3 dias, tirou toda a sua roupa, tirou as joias, as pedrarias, as pulseiras, todo o ouro que ela tinha,
se cobriu com roupas de saco e foi procurar intimidade com Deus. Passou 3 dias em retiro. Está vendo a intimidade? Ao longo da geração em geração, de geração em geração, de Davi, de Judite, de Esther, todos eles passaram vivendo primeiro uma intimidade com Deus para depois se enfrentar. Davi primeiro teve intimidade com Deus, depois, confiando no Senhor, é que ele enfrentou Golias. Judite a mesma coisa, Esther a mesma coisa. Depois dos 3 dias de retiro, Esther foi falar com o rei. E ela vivendo o dom dela. Está vendo como é importante viver o nosso dom? Eu volto para que fique bem frisado no nosso coração. Nós não precisamos do dom do outro, nós precisamos do dom que Deus nos deu. Se fosse um outro guerreiro, ele precisaria de armadura. Se fosse Saul, ele tinha a armadura dele, ele sabia utilizar a armadura dele, mas Davi não. Nós precisamos do dom que Deus nos deu, não do dom do outro. Muitas vezes achamos que precisamos do dom do outro. Mas se eu cantasse, eu conseguiria anunciar a misericórdia de Deus. Mas se eu anunciaria. Só que não, minha gente. É com o dom que Deus deu para cada um de nós. Diga comigo mais uma vez: é com o meu dom que eu vou anunciar a misericórdia do Senhor. É com o meu dom que eu sirvo o Deus de Israel. Isso mesmo, é com o nosso dom, é a partir daquilo que Deus nos deu. E Esther foi assim. Ela conseguiu salvar o seu povo agindo com coragem, porque ela viveu a intimidade e a confiança no Senhor. E eu queria que ficasse muito gravado no nosso coração. A intimidade com Deus. Vamos repetir mais uma vez? A intimidade com Deus. A partir da intimidade, o que nós conseguimos? Confiança. Com confiança, como serão as nossas atitudes? Mais uma vez, aprofundando em Deus, na nossa intimidade com Deus, nas 5 pedrinhas, na nossa oração. E essa intimidade com Deus nos faz acolher o dom que Deus nos deu. E então, nós crescemos na confiança. Com confiança, na certeza do amor e da misericórdia do Senhor, como que nós vamos agir? Todos juntos. Com coragem. E quais foram as palavras de Nossa Senhora para nós no número 449 do diário? Sê corajoso, sê corajosa, não tenhas medo. Amém? Vamos ficar de pé. Isso, vamos aplaudir o Senhor. Aplauda com força. Aplaudimos Jesus misericordioso. Vamos agir então, vamos pedir ao Senhor nessa hora, vamos rezar juntos, pedindo ao Senhor que nos dê essa coragem, que nos dê a coragem, diga mesmo você: Senhor, dai-me a graça de ter intimidade contigo, dai-me a graça de aprofundar na oração, dai-me a graça de aprofundar na oração, de viver as 5 pedrinhas, de ter intimidade com o Senhor. Para que dentro do meu coração cresça confiança. Cada vez mais eu quero ser confiante. Eu quero dizer com toda a confiança do coração. Jesus. Eu confio em vós. E assim, com toda a confiança. Isso, pode repetir. E assim, com toda a confiança. Eu terei coragem. Coragem. Nossa Senhora. Já falou. Ser corajosa. Não tenhas medo. Amém.
novaplay.com. Assine já!